Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio, sou estudante de Comércio Exterior na Univates e hoje, juntamente com o meu grupo, a gente vai falar um pouco sobre finanças pessoais, definição de objetivos e planejamento, controle financeiro, poupança, investimentos de gastos e compras e vamos falar um pouco também sobre investimentos. A gerência dos gastos da família ou até mesmo individualmente faz parte das finanças pessoais. Eu costumo fazer uma planilha. Nessa planilha eu consigo ali anotar os meus rendimentos, o que entra de dinheiro, o que sai de dinheiro. Assim eu tenho uma base no que eu posso gastar e o que eu não posso gastar, né? Com essa planilha aí fica bem claro mesmo, tipo, eu geralmente até acho muito engraçado quando eu saio para algum lugar, por exemplo, daí eu fico pensando, será que realmente eu preciso gastar isso? Será que realmente essa cerveja aí eu posso mesmo tomar? Tudo faz parte do controle financeiro, então é só um exemplo, mas entre vários aí que existem. Finanças pessoais também pode ser relacionado com... A gente pode fazer aquela reservinha de emergência. A reservinha de emergência também é algo que abrange as finanças pessoais. Por exemplo, você pode ter um gasto indesejado aí durante o decorrer do mês, né? Pode ser que o seu carro tenha quebrado, pode ser que qualquer gasto que você não espera é um gasto indesejado, é um dinheiro que tu vai precisar alocar para aquele bem. Então, quando você cria uma reserva de emergência, você tá ali, ó, tô preparado, caso aconteça isso, eu tenho a graninha ali para poder reparar algo que eu precise, né? Então, é bem interessante. Todo mundo, todos os grandes investidores indicam gerar uma reserva de emergência para que essas coisas surpresa não acabem desmoronando algo que você já tenha feito, entendeu? Então, eu costumo, no meu caso, eu vejo que uma reserva de emergência ela tem que cobrir meus custos de um ano, mais ou menos. Por exemplo, se eu perdi meu emprego, né? Pô, mas eu tenho faculdade, eu tenho meu curso, tenho vários gastos mensais fixos. Então, a minha reserva de emergência, eu criei ela, montei ela, lá existe um valor que ela possa cobrir um ano caso eu perca qualquer entrada de renda. Então, é isso. A reserva de emergência é basicamente isso. Tu tem um dinheiro para possíveis coisas que podem acontecer inesperadas, e esse dinheiro também tem que abranger mais ou menos 6 meses a um ano dos seus gastos mensais. Futuro, longo prazo. As finanças pessoais estão totalmente ligadas a isso. A gente tem que ter um planejamento lá na frente, não depender de previdência pública. Não, a gente tem que ter uma mente aberta, a gente tem que criar uma reservinha ali, ó, mensalmente, uma previdência privada, para que lá na frente a gente possa colher bons frutos, não depender da nossa renda mensal, do nosso trabalho. Buscar uma renda extra. Ó, a gente é jovem, né, pô? Acho que todos nós poderíamos conseguir uma rendinha extra para nós ir aos poucos consolidando nossa previdência privada, para lá no futuro não depender, como eu falei anteriormente, não depender da previdência pública. Vão por mim, isso aí não é legal. Algo que também está ligado, totalmente ligado com as finanças pessoais, depois, claro, de montar nossa reserva de emergência, como eu falei anteriormente, são os investimentos. Os investimentos que eu digo é tudo que abrange, tipo, pode ser mercado imobiliário, pode ser investimentos em ações, tudo que você se sente confiante, você tem conhecimento, você procura, vai ali, procura ver,
Eu gosto muito de, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de empresas, né? Eu gosto de analisar empresas e tal. E dessa forma, eu vi que os investimentos em ações era bem legal para mim, era um negócio que me atraía bastante. Dessa forma, então, eu procurei direcionar minha previdência privada ali para os investimentos, fundos em ações, mercado imobiliário. O mercado imobiliário, por exemplo, consiste em tu ali, ó, pá, quero comprar uma participação num fundo de shopping, por exemplo. Você pode ser dono de shopping. Então, compra ali um fundinho de shopping e todos os meses, regularmente, vai entrar um dinheirinho aí para você. Investindo, guardar, reinvestir. Eu procuro sempre reinvestir porque não penso em curto prazo, penso sempre ao longo prazo. Agora vou falar um pouco sobre definição de objetivos e planejamento. Eu entendo que a definição de objetivos e definir um planejamento é indispensável. Só desta forma alcançamos o que é planejado, ou se caso não alcançar, ao menos o esforço não é em vão. É melhor chegar perto do que impossível, distante. Neste momento, irei falar um pouco sobre controle financeiro. O controle financeiro parece ser algo abstrato para vários brasileiros, onde pessoas acham que recebem pouco e acreditam que não estão sendo remuneradas corretamente, mas não entendem que gastam mais do que recebem e, consequentemente, acabam se endividando. Então, logo, ganham um valor X, entretanto, gastam um valor a mais do que recebem, consequentemente, adquirindo dívidas. O melhor exemplo disso é o que ocorre com um grande número de pessoas, a compra por impulso, pois o prazer da compra e a sensação de poder que são dadas ao consumidor superam a grande parte dos benefícios que o bom planejamento entrega, o que ocasiona problemas em curto prazo, pela falta de planejamento antes da compra. Então, compras por impulso geram prazer na hora da compra, porém te dão também um endividamento e após não tem mais prazer. Entretanto, há algo que pode ser feito: um simples planejamento de gastos, onde você gerencia suas necessidades, responsabilidades e de maneira alguma, ou apenas em casos extremos, adquira novos compromissos, tendo assim mais planejamento e menos endividamento. O controle não apenas financeiro é extremamente importante, pois mais escasso que o dinheiro é o nosso próprio tempo. Então, devemos usá-lo de maneira correta a nosso favor. Logo, cuide do seu tempo. Focando em nossos objetivos, que variam de indivíduo para indivíduo, mas na esmagadora maioria das vezes, as pessoas querem desfrutar de uma vida tranquila, onde possam desfrutar de pequenos prazeres que o dinheiro lhes proporciona. Mas para isso poder ocorrer, há a necessidade de empregar um pouco de esforço ao chamado controle financeiro, onde algumas atitudes irão lhe proporcionar uma melhora de vida num futuro não tão distante. Então, para isso, mais tempo empregado nos objetivos agora lhe dará mais tempo livre no futuro. Controlar despesas, para muitos, é chato, cansativo e dá muito trabalho, mas é aí que você verá onde está falhando. Coloque na ponta da caneta todos os seus gastos e, consequentemente, você terá mais controle financeiro, mais economia e menos endividamento. Calcule o tanto que você precisou trabalhar para comprar alguma coisa, que talvez hoje nem seja mais tão importante para você. Assim terá a oportunidade de ver os gastos, às vezes desnecessários, que você está empregando seu dinheiro. Isso lhe trará mais lucidez na hora de gastar seu dinheiro. O uso de tabelas nessas ocasiões é de grande importância, pois assim você consegue ver separadamente cada despesa e seu valor final.
mostrando a você o valor, quem sabe, exorbitante de quanto você gasta. Assim, você terá mais controle com despesas e mais economia. Algo muito interessante a ser adotado nessas circunstâncias é o orçamento mensal, onde são planejados antecipadamente a grande maioria dos gastos mensais, estabelecendo de antemão um limite para quem sabe guardar como reserva de emergência, para a quitação de contas futuras como IPVA e IPTU, que na maioria das vezes não são contas mensais. Usando de exemplo a despesa de IPVA, você acaba se organizando de uma maneira muito melhor, pois você está se programando para a quitação de uma conta que só irá cair daqui a alguns meses. E quando essa hora chegar, você estará bem preparado para arcar com essas e outras inúmeras despesas que você possa ter. Então, logo, planejamento gera mais economia e menos endividamento. Com um bom controle financeiro, você pode alcançar resultados incríveis, deixando de lado todas as velhas ações que agora deram espaço à maneira correta de gerir o seu dinheiro. Sendo assim, provavelmente você terá mais liberdade financeira e mais tempo livre. Agora irei falar um pouco sobre como poupar. A palavra poupar, para muitos, não possui muito sentido, por incrível que pareça, pois para alguns, qual seria o motivo de guardar dinheiro, sendo que você trabalhou para ter e, consequentemente, gastar? Entretanto, poupar lhe trará mais segurança e logo você vai entender o porquê. Existem pessoas que não têm a menor noção do que a ação poupar pode facilitar e até agilizar as suas vidas, mas nem sempre é fácil. Então, poupar facilita a sua vida. Há um agente por trás que às vezes impede você de poupar, que novamente é a compra por impulso. Ela evita o ato de guardar o dinheiro para quem sabe no futuro próximo adquirir aquele mesmo produto que agora foi adquirido em várias prestações e consequentemente será cobrado uma taxa de juros considerável sobre o valor do produto. Então, poupe agora e tenha descontos depois. Entretanto, esses impulsos podem ser recondicionados com alguns hábitos objetivos diários ou mensais. Existem diversas maneiras de poupar, e aqui irei citar algumas que, com um simples recondicionamento, novos hábitos poderão ser implantados. Então, programe-se. Trace objetivos e metas. Você pode de maneira simples se programar para elas. Se caso seu objetivo for adquirir um produto ou serviço, basta você se organizar ao ponto de guardar dinheiro para tal plano. Basta uma simples ação. Mude alguns hábitos. Calcule prazos para seus objetivos. Usando da matemática simples, você pode calcular quanto tempo irá levar para juntar dinheiro para adquirir certo serviço ou produto. Basta dividir o valor do produto ou serviço pela quantia que você consegue separar mensalmente para este objetivo. Então, logo, estabeleça prazos. Guarde 10% de sua renda logo de imediato, assim que o valor de seu salário ou outro faturamento cair em sua conta. Destine diretamente esses 10% para a poupança ou outro investimento seguro e de alta liquidez, para caso você necessite algo de extrema urgência. Opte então por uma reserva de emergência. Pense e repense antes de comprar. As compras por impulso são grandes vilãs, pois elas dão uma falsa sensação de poder, mas que logo passa. Então questione-se para ver se realmente aquilo é tão essencial para você. Às vezes, essa compra pode ser adiada ou reavaliada. Logo, questione-se. Pechinche, na maioria das vezes, uma boa proposta pode lhe dar um desconto considerável dependendo da compra.
que em algumas vezes pode ser o diferencial de uma boa aquisição. Sempre que possível, pechinche. Com o tempo, os juros se tornam seus amigos. Organizando as finanças pessoais em 7 passos. Diagnóstico das finanças. O primeiro passo é que seja feito um diagnóstico, pois muitas pessoas acabam perdendo o equilíbrio financeiro justamente por não ter um controle daquilo que se ganha e daquilo que se gasta. Para que possam começar a organização da sua vida financeira, devem anotar as suas receitas e suas despesas. Se a diferença entre o que se entra e o que sai é negativa, é sinal de que as suas finanças não vão bem. Ao identificar os seus principais gastos, poderá decidir onde começará a cortar despesas. O diagnóstico é muito importante para que seja possível saber se estamos gastando mais do que ganhamos e para que possamos visualizar aonde que está indo nosso dinheiro. Criação de um orçamento. O segundo passo refere-se à criação de um orçamento. Após a confecção do diagnóstico, o próximo passo de como organizar as finanças é criar um orçamento. Para isso é necessário analisar os gastos fixos, como prestação de casa ou de carro, mensalidade escolar, plano de saúde, plano de internet, TV a cabo ou entre outros. Assim como fazem os governos e as empresas, devemos criar um orçamento com a destinação das nossas receitas. Por exemplo, podemos estabelecer que os gastos fixos não podem ultrapassar de 50% da renda. Pagamento de dívidas. No terceiro passo, falaremos sobre a importância do pagamento de dívidas que possam gerar juros altos, ou seja, aquelas dívidas que possamos vir a ter com bancos financeiros e instituições desse segmento. Isso também serve em caso de organizações. Em alguns casos, talvez como essa fase que passamos com o Covid-19, seja necessário alguns cortes e para isso precisamos contar com a colaboração de todos. Mudança de hábito. Quarto passo. Para fechar o mês com as contas sempre no azul, necessitamos ter em mente que nós e nossa família precisaremos fazer alguns ajustes nos gastos e provavelmente mudar alguns hábitos. Por exemplo, jantar em restaurantes, ir ao cinema e fazer compras todo mês são algumas atividades que poderão se tornar menos frequentes. Para evitar frustrações, busque explicar a situação e fazer um acordo com os familiares para que todos se unam para conquistar o equilíbrio financeiro. Em alguns casos, substituir programas pagos por atividades gratuitas podem ser uma forma de compensar eventuais sacrifícios temporários. Exemplos: jogar futebol no parque, andar de bicicleta, olhar filme, entre outros. Criar uma reserva. Um passo extremamente importante no processo de como organizar as finanças é criar uma reserva de emergência. Depois de quitar o que deve, você tem que guardar uma porcentagem da sua fonte de renda, em torno de 10% por mês, para criar uma espécie de colchão de segurança para gastos inesperados como saúde, problemas com o carro, etc. Recomenda-se deixar esse dinheiro economizado em uma aplicação financeira que tenha boa liquidez, facilidade para sacar o recurso, como a caderneta de poupança ou tesouro direto. Educação financeira. Para você aprender realmente como organizar as finanças, deve investir tempo e dinheiro em educação financeira. Como sabemos, o ensino convencional no Brasil deixa muito a desejar quando o assunto é finanças. Temas como juros, inflação, investimentos e psicologia de consumo só são estudados em cursos especializados, como contabilidade, economia e administração. Ainda assim, existem hoje em dia vários cursos e livros sobre educação financeira dedicados a leigos na área. Fazer investimentos. Fazer investimentos depois de quitar as suas dívidas, chegar a um orçamento equilibrado e buscar conhecimentos de educação financeira, você já pode pensar em investir uma parcela da sua renda. Muitas pessoas definem os chamados objetivos financeiros como a compra de uma casa própria ou aposentadoria e fazem investimentos para alcançá-los. Hoje em dia, o mercado financeiro dispõe de diversos produtos de acordo com o perfil do investidor, que pode ser conservador, moderado ou agressivo. Seja qual for o seu caso, não deixe de pensar no futuro. E aí, galera, meu nome é Douglas Santos, eu sou estudante de gestão de micro e pequenas empresas na Univates e hoje eu vim aqui, por meio desse vídeo, apresentar um pouquinho para vocês sobre os investimentos e sobre o mercado financeiro. Bom, então dentro do mercado financeiro existem diversos tipos de investimentos, com características distintas uns dos outros, que podem ser então diferenciadas por risco, liquidez ou até mesmo a rentabilidade de cada um dos investimentos. E essa diferença, essas características, fazem com que os investimentos se adaptem melhor a cada um dos perfis de investidores.
Então, dentro dos perfis de investidores, existem aqueles que assumem um risco menor, que são chamados de conservadores. Esses investidores, eles têm a maior parte dos seus investimentos na renda fixa, que apresentam menos risco. Já os investidores moderados, eles têm uma carteira mais balanceada, tendo investimentos então na renda fixa e na renda variável. Já os investidores arrojados têm a maior parte dos seus investimentos na renda variável e assumem um pouquinho mais de risco, mas também tendem a ter maior rentabilidade. Agora então, falando um pouquinho sobre os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Nos investimentos de renda fixa, existem dois setores, que são os pré-fixados e os pós-fixados. No pré-fixado, a rentabilidade do título é definida no momento da aplicação, em taxa de retorno anual. Já nos pós-fixados, são títulos que pagam de acordo com a variação de algum índice. E ao contrário dos investimentos de renda fixa, nos investimentos de renda variável, é impossível prever a rentabilidade e o risco dos investimentos. Bom, então agora eu separei os principais investimentos de renda fixa para apresentar aqui para vocês. O primeiro deles é a caderneta de poupança, que é o investimento mais conhecido pelos brasileiros por ser o mais comum entre eles. Na caderneta de poupança é aplicada uma taxa de juros em cima do valor investido. A segunda opção que eu separei aqui para vocês é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Os CDBs, então, eles são emitidos pelos bancos com uma forma de arrecadar fundos para financiar suas atividades, em troca de uma remuneração ao investidor. No caso do CBD, a liquidez pode variar de acordo com a agência selecionada pelo investidor, e ao final do período X, o valor aplicado pode ser resgatado pelo investidor somando os juros acordados no começo. Nós temos também os RDBs, que são os recibos de depósito bancário. Eles funcionam de maneira semelhante ao CDB, só que a diferença está na liquidez do investimento, que se aplica então no vencimento. Ou seja, o valor só pode ser resgatado no final do período estipulado. Os LCIs e os LCAs são investimentos destinados aos setores imobiliários e do agronegócio. Podem ser muito vantajosos, pois contam como renda fixa e são isentos de imposto de renda. E por último, mas não menos importante, nós temos o Tesouro Direto, que é um título emitido pelo governo federal. Nele, o investidor recebe o valor mais os juros gerados no período, que é definido no momento da compra. A rentabilidade desses títulos pode estar atrelada à inflação. Então, da mesma forma que eu separei os principais investimentos em renda fixa, eu também fiz uma seleção dos principais investimentos em renda variável para poder apresentar aqui para vocês. Abrindo essa lista então dos investimentos em renda variável, nós temos as ações, que são os investimentos mais populares. E por meio das ações, o investidor adquire parte do capital de uma empresa e com isso recebe uma pequena porcentagem dos lucros obtidos. O investimento nas ações acontece através de corretoras, que comercializam as ações de empresas na bolsa. Os valores negociados abaixo de R$20 mil ao mês são isentos de imposto de renda. Portanto, eles não pagam taxas. Nós temos também os fundos de ações, que são uma forma de investir em ações de uma maneira mais simplificada. O investimento em fundos de ações é similar ao fundo de investimentos e é feito por corretoras e o capital é administrado por gestores. E o último item que eu separei aqui são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, diferentemente das ações, são isentos de imposto de renda e o capital é investido diretamente no mercado imobiliário, sendo comercializado através de cotas disponíveis no fundo. Bom, galera, é isso aí que eu separei para vocês sobre investimentos e um pouquinho do mercado financeiro. Espero que tenham gostado.